Quando acordei da anestesia, a primeira coisa que eu ouvi foi: seu marido não vem. Meu nome é Lara Moreira, tenho 38 anos, e naquela noite eu entendi que o silêncio também é uma escolha, e escolha tem preço. Eu estava em Curitiba numa terça-feira comum, saindo do trabalho tarde demais de novo. Helena e Tomás, meus gêmeos de 3 anos, já deviam estar pedindo banho e história. Eu só queria chegar em casa, tirar o salto e sentir o cheiro de sabonete infantil no corredor. No estacionamento do prédio, a dor veio como um golpe. Não avisou, não negociou. Dobrei o corpo sobre a porta do carro e tentei respirar. A dor subiu queimando e eu senti o suor frio escorrer pelas costas. Liguei para o Daniel, meu marido. Tocou. Ele não atendeu. Liguei de novo. Nada. Um segurança me viu sentada no chão e correu. Em minutos eu já estava numa ambulância. O paramédico falou: abdômen agudo, risco de perfuração, cirurgia. Eu ouvi as palavras como se estivessem longe, porque minha cabeça só conseguia pensar em uma coisa: as crianças. A babá ficava com eles até às 8, eram 7h15. Eu tinha 45 minutos para não deixar meus filhos sozinhos. Peguei o celular com a mão tremendo e liguei para o Daniel mais uma vez. Dessa vez, ele atendeu. Fala. A voz dele saiu lisa, como se eu fosse um assunto menor. Eu estou indo para o hospital. Eles vão me operar. Você precisa ir agora para casa e ficar com a Helena e o Tomás. Houve uma pausa, depois um suspiro irritado. Eu estou com a minha mãe. Então sai daí, agora. Ele baixou a voz como quem pede segredo. Não dá, Lara. A gente está resolvendo um negócio aqui. O que, Daniel? A Bianca comprou as passagens. Um cruzeiro. Meus pais vão embarcar mais tarde. Está tudo em cima da hora. Bianca, a filha dele, 19 anos, sempre impecável, sempre no centro. Eu engoli o gosto de ferro na boca. Você está me dizendo que não vai ficar com seus filhos porque sua filha comprou passagem de cruzeiro? Do outro lado, silêncio. E silêncio naquele momento foi a resposta mais covarde que alguém poderia dar. Eu ouvi a voz da minha sogra Sônia, ao fundo afiada como faca. Ela está fazendo isso de novo? A chamada caiu. Meu celular vibrou na mesma hora. Notificação do grupo da família do Daniel. Eu quase nunca falava ali, eu só existia para ler. Mensagem da Sônia. Lara, você sempre arruma um jeito de virar um peso. A gente tem compromisso hoje. A Bianca esperou meses por esse cruzeiro. Se vira. Eu li 2 vezes. 3. A ambulância balançava e eu sentia o mundo encolher. Em seguida veio outra mensagem, do meu sogro Roberto. Você é adulta? Não faz disso um espetáculo. E então, como se a crueldade precisasse de assinatura, apareceu um emoji rindo. Bianca. Eu não chorei, não porque eu fosse forte, mas porque naquele segundo alguma coisa dentro de mim desligou. Eu parei de pedir, parei de implorar por migalha. O paramédico perguntou se eu queria ligar para mais alguém. Eu só disse com a garganta seca: eu preciso de internet, agora. Ele me deu o celular dele sem perguntar nada. Eu abri o navegador e digitei babá emergência 24 horas Curitiba. Liguei para o primeiro número que atendia. A atendente foi direta profissional. Endereço, idade das crianças, alguma alergia. Eu respondi tudo como se estivesse em uma reunião, porque era o único jeito de não desmoronar. Tem taxa extra por urgência? Eu pago o triplo. Uma pausa. Chegamos em 40 minutos. Perfeito. Ela encontra a babá na porta. Eu mando as instruções agora. Eu autorizei o pagamento ali mesmo na maca, com a barriga queimando e os dedos gelados. Em 4 minutos eu tinha resolvido o que meu marido não teve coragem de resolver em 45. Quando eu cheguei ao hospital, uma enfermeira correu ao meu lado.
A sala de cirurgia tinha luz branca demais. O médico falou rápido como quem recita protocolo. Eu só consegui pedir um segundo. Meus filhos. Já está encaminhado? Ele perguntou. Sim, e era verdade. Um estranho tinha feito mais por eles do que a própria família. A anestesia veio como um apagão. Eu acordei horas depois com a garganta ardendo e o braço pesado pelo soro. A enfermeira ajustou o lençol e disse com cuidado: Você teve sorte. Se demorasse mais, seria perigoso. Eu forcei a voz. Meu marido veio. Ela hesitou, e a hesitação dela doeu mais do que a cicatriz. Ele foi avisado, seus sogros também, mas ninguém apareceu. Eu encarei o teto sem expressão. Não era surpresa, era confirmação. Na madrugada, quando o corredor do hospital ficou quieto e eu finalmente consegui pensar, sem desmaiar, eu abri o aplicativo do banco no meu celular. Durante anos eu tinha feito pagamentos que não eram meus. Plano de saúde dos meus sogros, ajuda mensal, só por um tempo gastos da Bianca porque ela merece. Eu nunca cobrei. Eu só fui carregando, achando que isso comprava a paz. Eu sou o tipo de mulher que organiza a vida em listas. Eu trabalho com números, risco, contrato. Eu gosto de tudo claro no papel. E talvez por isso eu tenha suportado tanta coisa calada, as piadinhas da Bianca, a mão da minha sogra sempre estendida, o Daniel sempre dizendo depois a gente conversa. Eu acreditava que família era insistir. Naquela noite eu olhei para o extrato e vi o que eu fingia não ver: o Pix mensal para mercado, o boleto do plano de saúde, a parcela do cartão que eu nem usava. Era um rio saindo da minha conta mês após mês, para quem não atravessou a cidade para segurar meus filhos por algumas horas. Naquela cama, com o corpo costurado, eu entendi uma coisa simples. Eu estava sustentando gente que me chamava de peso. Eu cancelei todos os débitos automáticos, um por um, sem pressa, sem tremor. Depois fui nos contatos e bloqueei o número da Sônia, do Roberto, da Bianca. E por último, bloqueei o do Daniel. Não foi birra, foi limite. Eu deitei devagar e fechei os olhos. O hospital cheirava a desinfetante e verdade. Antes de dormir, eu pensei fria e clara: se eles escolheram um cruzeiro, eu vou escolher a minha paz. E eu ainda não sabia que 2 semanas depois, já em casa, eu ouviria 3 batidas secas na minha porta. E que aquele som ia abrir a parte mais dura da minha história. Eu voltei para casa 5 dias depois da cirurgia, andando devagar pelo corredor do meu prédio, como se cada passo lembrasse ao meu corpo que eu ainda estava aqui. A babá de emergência Ana me esperava na porta do apartamento com a Helena no colo e o Tomás agarrado na perna dela. Os 2 estavam limpos, alimentados, seguros. E foi aí que eu senti o absurdo inteiro. Uma desconhecida tinha feito o que meu marido não fez. A senhora precisa descansar, ela disse gentil. Posso ficar mais um pouco? Eu assinei o recibo com a mão fraca, paguei o combinado e agradeci. Gratidão para mim sempre foi coisa séria. Quando a porta fechou, a sala ficou quieta demais. Só o ar-condicionado e os brinquedos no tapete. Helena veio até mim, tocou a faixa na minha barriga e perguntou: Mamãe Dodói. Um pouquinho eu respondi, mas vai passar. Naquela noite, depois que eles dormiram, eu abri o notebook na mesa de jantar. Não por drama, por clareza. Eu tinha uma planilha salva com um nome neutro: casa. Eu criei aquilo anos atrás, quando ainda acreditava que tudo era só fase. Eu descia as linhas devagar, mês após mês. O mesmo padrão: transferência para a Sônia, boleto do plano de saúde dos meus sogros, parcela do cartão do Daniel, dinheiro para Bianca resolver uma coisa, um valor para a farmácia, outro para um aperto rápido. Eu não era ingênua, eu só era disciplinada.
E disciplina, quando vira obrigação, vira prisão. Eu conheci o Daniel num jantar do banco onde eu trabalhava. Ele era carismático, educado, daqueles homens que sabem sorrir na hora certa. Separado uma filha adolescente, pais, sempre por perto. Eu achei bonito ele falar da Bianca como se ela fosse o centro do mundo. E eu confundi isso com cuidado. A primeira vez que eu ajudei financeiramente foi por causa do plano de saúde do Roberto. Sônia apareceu na minha sala com voz doce e olhos duros. Você sabe que aumentou. Ele não pode ficar sem e o Daniel está apertado. Eu perguntei quanto. Ela disse como se fosse nada. Eu paguei achando que aquilo comprava paz. Depois foi a escola da Bianca. Só este semestre Daniel pediu. Depois foi conserto de carro, parcela, atrasada, cartão, porque a vida está cara. Eu ouvia, respirava, resolvia. Eu era a pessoa que não deixava nada quebrar. A planilha não mentia. Em 8 anos eu tinha deixado ir um valor que dava para mudar a vida das crianças sem depender de ninguém. Quando eu vi a soma, o estômago revirou. Eles me chamaram de peso, mas viviam apoiados em mim. Eu lembrava de cenas que na época eu engoli em silêncio. Bianca entrando no meu apartamento sem bater, abrindo a geladeira e perguntando se eu tinha alguma coisa melhor. Sônia me ligando no meio do expediente para dizer que o condomínio deles ia cortar a água se eu não transferisse na hora. Daniel olhando para mim e repetindo: é só desta vez, amor. Só que nunca era só desta vez. Eu comecei a anotar por instinto como quem registra um histórico. 3.000 aqui, 1.600 ali, 200 para um remédio. Quando eu somei com calma, deu mais de 300.000 ao longo dos anos. Não era só dinheiro, era a certeza de que eu sempre seria chamada para segurar o que eles derrubassem. Na quarta-feira ainda, com o curativo puxando a pele, eu pedi ao banco para blindar minha conta, limites, bloqueios, revisão de cartões adicionais. Eu falei como profissional, não como vítima. Depois eu abri uma conta separada só para os meus filhos e programei um aporte mensal para o futuro deles. Foi a primeira vez em muito tempo que eu senti o dinheiro trabalhando a meu favor. No hospital, eu bloqueei os números. Em casa, eu fui além. Cancelei débitos automáticos, tirei meu nome de qualquer pagamento que não fosse meu e revisei cada conta da minha rotina. Eu fiz o que eu sempre faço. Quando algo ameaça minha estabilidade, eu organizo e corto o risco. Na manhã seguinte, Daniel tentou contato por e-mail. Precisamos conversar. Você exagerou. Meus pais estão preocupados. Eu não respondi. No aplicativo do banco, os avisos começaram a aparecer. Débito recusado. Outro recusado. Mais um. Eu imaginei Sônia encarando o celular pronta para transformar a vergonha dela em culpa minha. Eu deixei o silêncio trabalhar por mim. No terceiro dia em casa, Ana me mandou fotos da Helena e do Tomás brincando no playground do condomínio, sorrindo com tinta nas mãos. Eu chorei sozinha, mas não era tristeza. Era alívio. Meus filhos estavam bem e eu ainda estava viva. Eu só não sabia onde o Daniel tinha colocado a própria coragem. Eu marquei uma consulta com a doutora Camila Tavares, uma advogada de família indicada por uma colega. Não era um plano de escândalo, era um plano de proteção. No escritório dela, tudo era discreto. Camila ouviu sem me interromper. Quando eu terminei, ela perguntou: Você guardou as mensagens e os comprovantes? Guardei, e tenho uma planilha. Ótimo! Eles vão tentar te pintar como instável. Então você faz o contrário. Você vira prova. Você vira linha do tempo. Você vira calma. Eu respirei fundo. Era exatamente o que eu queria ser. Na semana seguinte, eu montei uma pasta extratos comprovantes, datas, valores, prints. Não para humilhar ninguém.
para não ser humilhada outra vez. Daniel não apareceu nenhuma vez para ver os filhos. Não perguntou sobre meus pontos, não trouxe um remédio, não segurou minha mão. Só mandou mensagens indiretas por números desconhecidos, como se a covardia pudesse se disfarçar. Na sexta-feira chegou um áudio da Sônia de um número novo. A voz dela vinha melada de falsa doçura. Lara, minha filha, vamos parar com isso. Você está magoando as crianças. Você não pode punir a família assim. Eu apaguei sem ouvir até o fim. Sábado de manhã eu acordei cedo, coloquei o café para passar e fiz panquecas para a Helena e o Tomás, do jeito que eles gostam, com banana e canela. A cozinha cheirava a casa de verdade. Eu estava virando a última panqueca quando ouvi as batidas. 3, secas, controladas. Eu congelei com a espátula na mão. E soube antes mesmo de olhar pelo olho mágico que a conta tinha chegado na minha porta. Eu ainda estava com a espátula na mão quando as 3 batidas se repetiram, agora mais impacientes. Helena e Tomás me olharam da mesa, mel no queixo, como se sentissem que o ar tinha mudado. Eu apaguei o fogo, respirei fundo e caminhei até a porta. Pelo olho mágico, Sônia na frente, blazer claro, cabelo impecável. Roberto ao lado, braços cruzados. Bianca um passo atrás, mascando chiclete entediada. Eu abri só o suficiente para o meu corpo bloquear a entrada. Bom dia, eu disse. Sônia sorriu com aquela doçura ensaiada. Lara, minha filha, finalmente. Nós ficamos tão preocupados. Você desapareceu. Eu estava costurada por dentro, eu respondi sem levantar a voz. E vocês sabiam? O sorriso dela deu uma travada mínima. Você passou por um trauma. Está sensível. Isso mexe com a cabeça. Roberto inclinou o corpo para a frente. Chega de teatro. O plano de saúde não passou. O cartão não passou. A prestação atrasou. O que você fez é irresponsável. Eu segurei a maçaneta firme. O que eu fiz foi parar de pagar o que nunca foi minha obrigação. Bianca soltou uma risada curta. A doutora resolveu fazer greve. Eu não olhei para ela. Eu olhei para o Roberto. Eu estava dentro de uma ambulância, Roberto. Eu pedi ajuda para vocês ficarem algumas horas com os meus filhos. Vocês preferiram uma viagem? Sônia ergueu as mãos ofendida. Não fala assim. Era um compromisso. A Bianca esperou meses por esse cruzeiro. E eu estava sangrando, eu disse simples. Eu também tinha compromisso. Com a vida. O corredor ficou pesado. Bianca revirou os olhos. Drama. Eu encarei a menina pela primeira vez. Você tem 19 anos. Já sabe diferenciar diversão de emergência. Sônia tentou olhar por cima do meu ombro para dentro do apartamento. As crianças estão bem, a gente quer ver. Eles estão tomando café, eu interrompi. E não vão assistir a essa conversa. Roberto soltou um som de desprezo. Então você vai punir a família. Por uma mensagem você está com rancor. Eu senti a cicatriz puxar quando endireitei a postura. Eu não estou com rancor. Eu estou com memória. Sônia deu um passo, a voz ficando mais dura. Você não pode cortar tudo de uma vez. Nós contávamos com isso. Eu deixei escapar um sorriso frio. Eu sei. O rosto dela corou de raiva e por um segundo a máscara caiu. Você sempre foi orgulhosa. Sempre quis controlar tudo. Eu controlei durante anos o que eu podia, eu respondi. Eu paguei em silêncio. Eu aguentei piada. Eu engoli. E no dia em que eu precisei de vocês, eu virei um peso. Bianca estalou a língua. Você quer o quê? Que a gente peça desculpa? Tá. Desculpa. Pronto. Agora volta ao normal. Não existe normal depois de uma cirurgia em que eu fui abandonada, eu disse. E não existe normal quando o amor vira boleto. Roberto apontou o dedo para mim. Então qual é o seu plano? Separar do Daniel. Fazer escândalo. Meu plano é simples, eu falei.
transparência e limite. Sônia estreitou os olhos. Fala. Qualquer ajuda volta apenas com acordo por escrito. Responsabilidade com as crianças, visitas combinadas e nada de me manda agora porque é urgente. Bianca riu debochada. Acordo por escrito, você virou advogada? Eu virei cuidadosa, eu respondi. E vocês me ensinaram a ser. Sônia soltou uma risada seca. Você acha que a gente é inimigo? Depois do que fizeram, eu seria burra se fingisse que não podem repetir, eu disse. Roberto endureceu a voz. Isso é chantagem. Não. Chantagem é usar meus filhos para eu continuar pagando, eu corrigir. Eu pago o que é meu. Eu pago o que é deles. O resto não. Sônia tentou mudar o tom mais manso, mais manipulador. Lara olha para mim. O Daniel está desesperado. Você está criando um caos. Ele ficou desesperado agora, eu respondi. Quando eu estava na maca, ele ficou em silêncio. Como se fosse uma senha, o elevador apitou no andar. Daniel apareceu no corredor com pressa no rosto, camisa amassada, olhos cansados. Lara, ele disse, tentando chegar mais perto, a gente precisa conversar. Eu não abri a porta. Não aqui. Ele respirou forte e irritado. Você cancelou pagamentos que a gente contava. Você bloqueou todo mundo. Você não tem noção do tamanho do problema. Eu inclinei a cabeça. Eu tenho noção. Eu resolvi sozinha o problema de alguém trancar meus filhos em casa sem adulto. Eu resolvi sozinha. Sônia se agarrou ao braço dele. Meu filho, ela não está bem. Ela está diferente. Eu estou diferente, eu confirmei. Eu estou acordada. Daniel me encarou como se procurasse a velha versão de mim. Você vai mesmo fazer isso, me expor? Eu não quero te expor, eu respondi. Eu quero que você escolha. Ou você é meu marido e pai dos meus filhos, ou você é só um homem que assiste a família dele me esmagar. O corredor ficou silencioso. Bianca parou de mascar por um segundo. Daniel engoliu seco. E o que você quer que eu faça? Começa pelo básico, eu disse. Aparece. Pega as crianças. Participa. E entende que o dinheiro que eu ganho não é a cola da sua família. É nosso. Dos nossos filhos. Roberto tentou falar, mas eu levantei a mão calma. E mais uma coisa, eu tenho tudo documentado, transferências, comprovantes, as mensagens do dia da cirurgia. Se vocês tentarem me pintar como louca, eu mostro a verdade. Sônia arregalou os olhos. Você não teria coragem? Eu sorri sem calor. Eu tive coragem de sobreviver, isso é fácil. Eu fechei a porta sem bater. Encostei a testa na madeira por um segundo. Do lado de fora eu ouvi a voz da Sônia subir e a do Daniel tentando baixar o tom. Eu não abri de novo. Mais tarde, Camila me ligou. Eles foram até aí, né? Foram. Então fica atenta. Quando esse tipo de gente perde o controle financeiro, eles tentam controlar a narrativa. Vão dizer que você está instável. Eu fechei os olhos. Eu sei. E tem mais. Camila continuou. Sua sogra quer conversar num churrasco de aniversário do Roberto. Família toda. Eu senti a armadilha se desenhar com perfeição. Um churrasco, muitos olhos, uma história pronta. Eu olhei para meus filhos brincando no tapete e respondi com a mesma calma que eu usei para cancelar tudo. Então eu vou. Eu desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela apagada. Churrasco de aniversário do Roberto. Família toda. Um salão cheio de gente pronta para engolir a versão mais conveniente. Naquela noite, depois que a Helena e o Tomás dormiram, eu abri a pasta marrom em cima da mesa. Conferi tudo de novo. Data, valor, destino. Eu não queria vencer no grito. Eu queria que a verdade fosse pesada o bastante para ninguém empurrar para debaixo do tapete. No dia seguinte, Camila apareceu no meu apartamento discreta e pontual. Você tem certeza que quer ir? Ela perguntou. Eu não vou discutir. Eu vou encerrar o teatro deles.
Camila assentiu. Então você fala pouco. Eu observo. Se tentarem te intimidar, eu corto. Sábado chegou com céu limpo e vento frio típico de Curitiba. Eu deixei as crianças com a Ana por 2 horas e segui com Camila. O salão de festas do condomínio dos meus sogros tinha cheiro de carvão e perfume caro. Do lado de dentro, risadas, taças, música baixa. Um desses lugares em que ninguém quer ser o primeiro a estragar a aparência de harmonia. Quando eu entrei, senti os olhos. Não era preocupação, era avaliação. Sônia me viu primeiro. Vestido bege pérolas, expressão de mãe aflita. Lara, graças a Deus você veio. Eu toquei o ombro dela sem abraço. Boa tarde. Roberto apareceu com um copo na mão. Olha só, a estrela voltou. Daniel estava perto da churrasqueira. Quando nossos olhos se encontraram, ele fez um gesto curto, como se pedisse calma. Eu não devolvi. Bianca surgiu com o celular na mão, sorriso pronto. Você está bem melhor do que a gente imaginou. Parabéns. A cirurgia foi ótima, eu respondi. O abandono nem tanto. O sorriso dela tremeu. Você ainda está nisso? Eu passei. As pessoas se aproximavam com frases educadas e curiosidade mal disfarçada. Eu respondia curto. Eu não vim buscar colo. Depois de alguns minutos, Sônia bateu uma colher no copo. O som atravessou o salão e todo mundo virou. Família, ela disse. Antes do parabéns, eu quero pedir uma oração pelo nosso momento. Camila endireitou a postura ao meu lado. Sônia continuou a voz tremida na medida. A Lara passou por um acidente, graças a Deus está viva, mas se afastou, bloqueou números, cortou contato. A gente não entende, a gente só quer ajudar. Um murmúrio correu pelo salão. Roberto pegou o microfone e completou. Ela sempre foi forte, mas depois da cirurgia ficou diferente, instável, e nós estamos preocupados com as crianças. Era isso, o rótulo, a desculpa perfeita para tudo. Bianca não aguentou ficar fora do centro. Ela está exagerando, era uma viagem planejada, ninguém sabia que era tão grave. Eu ouvi um coitada perto da mesa de saladas. E eu decidi que seria a última vez que alguém sentia pena de mim por causa deles. Camila tocou meu pulso. Agora. Eu caminhei até o centro, sem pressa. Peguei o microfone da mão do Roberto com calma. Eu vou ser breve, eu disse. O salão ficou quieto. Eu não estou aqui para atacar ninguém. Eu estou aqui porque foi dito que eu estou instável. E isso é uma acusação séria. Eu abri a bolsa e tirei um envelope transparente com 3 folhas impressas. Na terça-feira do meu acidente, eu estava em uma ambulância indo para a cirurgia de emergência. Eu liguei para o Daniel. Eu liguei para a Sônia e para o Roberto. Eu pedi uma coisa simples, alguém ficar com os meus filhos por algumas horas. Sônia abriu a boca. Eu levantei a mão. Eu tenho aqui as mensagens que eu recebi em resposta. Eu li palavra por palavra. Lara, você sempre arruma um jeito de virar um peso. A gente tem compromisso hoje. A Bianca esperou meses por esse cruzeiro. Se vira. O ar mudou. Alguns rostos ficaram duros, outros chocados. Eu continuei. Você é adulta, não faz disso um espetáculo. Bianca ficou pálida. Daniel baixou os olhos. Um tio mais velho falou alto. Isso foi dito mesmo. Sônia tentou sorrir. Foi mal interpretado. Camila deu um passo à frente. Não existe interpretação que transforme uma cirurgia de emergência em capricho. Eu voltei ao microfone. Eu não bloqueei ninguém por vingança. Eu bloqueei porque eu entendi que eu estava sozinha. Eu mostrei a segunda folha. E eu também entendi outra coisa, eu estava sustentando essa família em silêncio. Plano de saúde, cartões, transferências mensais. 8 anos. Um silêncio pesado caiu. Eu vi olhos indo para Roberto, para Sônia, para Daniel.
Roberto tentou recuperar o controle. Isso é assunto de casal, não é tema para festa. Eu encarei ele. Quando vocês decidiram me chamar de peso, vocês trouxeram isso para fora do casal. Quando decidiram me expor, transformaram isso em tema de festa. Sônia perdeu a doçura. Você quer que todo mundo odeie a gente? Eu respirei fundo, mantendo a voz baixa. Eu quero duas coisas. A primeira, parem de mentir sobre mim. A segunda, respeitem meus filhos. Se vocês não conseguem aparecer quando eu quase morri, pelo menos não finjam que eu sou o problema. Eu devolvi o microfone e dei um passo para trás. Camila ficou ao meu lado firme. Um primo mais novo colocou o copo na mesa com força. Então é por isso que vocês estavam desesperados essa semana, ele murmurou sem perceber que falou alto. Eu mantive a postura. Para evitar dúvidas, eu continuei. O total desses pagamentos passou de R$300 mil. Amor não deveria ser débito automático. Eu vi uma tia de Daniel levar a mão ao peito. Bianca, pela primeira vez, ficou sem resposta. Roberto ficou vermelho. Você está envergonhando seus sogros. Não, eu respondi. Eu só parei de cobrir. Sônia tentou se aproximar, mas Camila ficou entre nós firme. Roberto se virou para Daniel venenoso. Você vai deixar ela destruir a família por causa de dinheiro? Daniel olhou para mim e respondeu num tom que eu nunca tinha ouvido. Eu deixei minha esposa quase morrer por medo de desagradar vocês. Quem destruiu alguma coisa fui eu. A frase caiu como brasa. E eu soube que depois daquela noite nada voltaria a ser como antes. Eu não fiquei para ouvir o resto dos comentários. Depois da frase do Daniel, o salão virou um lugar pequeno demais para mim. Eu peguei minha bolsa, agradeci com a cabeça para duas pessoas que me olharam com respeito e saí antes que minha sogra recuperasse a voz. No estacionamento, o ar frio me acertou o rosto e eu respirei como se estivesse aprendendo a respirar de novo. Camila caminhou ao meu lado silenciosa. Eu só cansei de ser reescrita, eu respondi. No carro, Daniel apareceu ofegante. Ele não tentou me tocar. Ele parou a um passo de distância, como quem sabe que qualquer pressão pode quebrar o que ainda existe. Eu vou com você, ele disse. Eu olhei para ele firme. Não hoje. Laura, hoje eu vou para casa. Amanhã a gente conversa com calma, sem plateia, sem sua mãe segurando seu braço. Ele assentiu, engolindo orgulho. Eu quero ver as crianças. Você pode ver, eu disse, como pai, não como visitante que aparece quando a conta não passa. A frase doeu nele. Eu vi. Mas dor às vezes é o começo de uma mudança. Em casa, a Helena e o Tomás correram para mim como se eu tivesse voltado de uma guerra. Eu abracei os dois devagar, sentindo o cheiro de shampoo e infância. Ana me contou que eles tinham comido bem e perguntado por mim. Você está segurando tudo muito bem, ela disse. Eu estou tentando, eu respondi. Na segunda-feira, Daniel chegou cedo. Sem flores, sem discurso pronto, sem aquela cara de homem que quer ser perdoado rápido. Ele trouxe frutas-pão e um silêncio humilde. Nós sentamos na mesa da cozinha enquanto as crianças brincavam na sala. Eu errei, ele disse. Eu não interrompi. Eu errei no dia da ambulância. Eu errei em todos os dias antes disso. Eu deixei minha mãe decidir a nossa vida. Você deixou porque era mais fácil, eu respondi. O preço ficou comigo. Ele baixou os olhos. Eu quero consertar. Consertar não é pedir para eu voltar a pagar, eu falei. Consertar é você assumir o seu papel. Camila tinha me ajudado a organizar um acordo simples e claro. Eu coloquei o papel na mesa. Daniel leu devagar. Era uma lista curta, mas cada linha tinha peso. Responsabilidade com as crianças, horários reais, participação nas despesas dos filhos direto na conta deles, visitas dos avós apenas quando eu estivesse presente e confortável,
Nenhuma cobrança financeira para Sônia e Roberto. E, acima de tudo, respeito. Você quer que eu corte minha família? Ele perguntou com a voz baixa. Eu quero que você corte o abuso, eu corrigi. Família não é senha para humilhar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois assinou. Eu observei a caneta no papel e senti uma paz estranha. Não era amor voltando, era justiça entrando no lugar. As consequências vieram rápido, como sempre vem quando a verdade sai do escuro. A tia do Daniel, que até então só falava comigo em aniversários, me mandou mensagem pedindo desculpas. Um primo ligou para dizer que tinha visto minha sogra tentando contar outra versão e que ninguém estava comprando. Sônia tentou me ligar de números diferentes. Eu não atendi. Na semana seguinte, Roberto apareceu no meu trabalho no saguão como se eu fosse uma funcionária dele. Ele me cercou perto do elevador. Você conseguiu, ele disse a voz cheia de veneno. Você colocou a família contra nós. Eu olhei para o relógio e depois para ele. Eu não coloquei ninguém contra vocês. Vocês fizeram isso quando preferiram uma viagem ao bem-estar dos meus filhos. Ele apertou a mandíbula. Você vai deixar seus filhos crescerem sem avós? Eu vou deixar meus filhos crescerem com dignidade, eu respondi. Se vocês quiserem fazer parte disso, vão precisar aprender a pedir, não a exigir. Ele soltou uma risada curta. Você acha que é melhor do que a gente? Eu cheguei mais perto apenas o suficiente para ele ouvir bem. Eu não sou melhor, eu só parei de ser útil. Ele ficou sem ar. Eu apertei o botão do elevador e entrei sem olhar para trás. Bianca foi a última a cair. Ela mandou uma mensagem longa para o Daniel dizendo que eu tinha destruído a vida dela, que era injusto que ela era jovem. Daniel me mostrou o texto com a mão tremendo. Ela está pedindo dinheiro, ele disse quase envergonhado. Eu devolvi o celular para ele. Então é isso que ela aprendeu. Naquela noite eu mandei apenas uma mensagem para Bianca curta e limpa. Eu desejo que você cresça, mas não vai ser com a minha conta. Depois disso, silêncio. 3 meses se passaram. Eu cicatrizei por fora e por dentro. Eu vi Daniel aparecer de verdade com as crianças levar ao pediatra acordar cedo, sem reclamar. Não era perfeito, mas era real. E eu vi outra coisa também, quando o dinheiro fácil some, as pessoas revelam quem são sem maquiagem. Sônia parou de ligar. Roberto parou de aparecer. A vida deles continuou, só que agora com o peso que sempre foi deles. Num domingo de manhã, eu levei Helena e Tomás ao parque. O sol bateu leve no rosto deles e eles correram atrás de bolhas de sabão. Eu sentei num banco e pela primeira vez em anos eu não senti culpa. Eu não tinha destruído uma família. Eu tinha impedido que a minha fosse destruída. Eu olhei para meus filhos e pensei no que eu queria ensinar. Que amor não é dívida, que respeito não se compra e que dizer não às vezes é o ato mais cuidadoso que existe. Quando Daniel chegou para buscar as crianças, ele me olhou diferente. Não como dono, nem como filho obediente de alguém, como homem que aprendeu tarde. Obrigado por não ter desistido de você, ele disse. Eu respirei fundo. Eu não desisti porque eu precisava que a Helena e o Tomás vissem uma mulher que escolhe a si mesma. Ele assentiu e foi embora com os dois de mãos dadas. Eu fiquei na porta por um instante, ouvindo o som dos passos pequenos no corredor, e ali eu tive a certeza mais calma da minha vida. A vingança não foi gritar, foi parar, foi fechar a torneira, foi colocar a verdade em cima da mesa e deixar cada um beber o que merecia. E o que eu merecia finalmente era paz. Se essa história te tocou, me conta nos comentários. Você já precisou impor limites dentro da própria família? Você acredita que justiça é vingança? Ou é aprender a escolher a si mesmo na hora certa?
E um carinho especial para quem está me ouvindo de Portugal e de toda a Europa. Se você é de algum país da União Europeia, escreve nos comentários a sua cidade e me diz que horas são aí agora. Eu adoro me sentir conectada com vocês.